Boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Muito bom, que bom que estamos aqui mais uma vez para mais um dia da nossa sequência. Hoje é o nosso último dia dessa sequência. Sequência durante a qual nós estamos falando a respeito de expectativas, como criamos, se é possível não criar, já percebemos que nós somos seres à espera de algo, as expectativas elas são algo natural no nosso processo. Falamos sobre alguns recursos, como dimensionar as expectativas, assumir a nossa autorresponsabilidade, fazer o nosso melhor no movimento. Então, tudo isso para nós de alguma forma fica num lugar mais claro, Espero que fique. Hoje no meu Instagram eu postei um pequeno vídeo falando das expectativas lá no canal do YouTube, no meu canal do YouTube. Você tem o vídeo completo com todo o tema dessa semana, caso você queira. O nosso último recurso que eu quero compartilhar hoje é, então, o primeiro, dimensionar as expectativas. Onde depende muito da minha atuação, um pouco, risco alto, risco baixo, nós já falamos sobre isso. Segundo, assumir a autorresponsabilidade, colocar nossa energia, fazer o nosso melhor naquelas questões e expectativas que dependem do nosso movimento. Feito isso, o nosso último recurso é aprendermos a lidar com as frustrações. E talvez este seja, na minha opinião, o maior de todos os desafios quando nós falamos a respeito das expectativas. O que é uma frustração, se não uma expectativa não atendida? Eu esperava, então criei uma expectativa, porque nós somos seres à espera de algo. Eu esperava que algo acontecesse desse jeito e acontece desse. Me frustro, porque o resultado não é igual à expectativa que eu criei. Pum! Vem a frustração. Quando nós nos frustramos, geralmente brota, geralmente emerge dentro de nós um sentimento. Quando nós nos frustramos, na maioria das vezes nós costumamos sentir duas coisas. Vejam se isso faz sentido para vocês ou não. Eu não estou dizendo que é uma receita, que nós sempre nos sentimos assim, mas há uma tendência a sentirmos duas coisas quando nós nos frustramos. Um sentimento é raiva. Então, algumas pessoas, quando elas se frustram, elas sentem muita raiva por aquilo acontecer. Outras pessoas, quando se frustram, tendem a sentir uma tristeza muito grande. São pessoas que muitas vezes vêm para um traço que é mais introspectivo, o outro para um traço que é mais combativo. Mas geralmente nós sentimos essas duas coisas. É claro que eu posso sentir qualquer outra coisa, mas geralmente são esses dois sentimentos, ou raiva ou tristeza. E assim é. Não há como não sentir esses movimentos, porque, mais uma vez, nós não controlamos aquilo que nós sentimos. Isso simplesmente chega, Então, eu apliquei para uma vaga num processo seletivo, não passei, fiquei triste. Pedi algo para você que você fizesse desse jeito, você fez de outro jeito, ou prometeu que faria desse jeito, fez de outro jeito, fiquei com muita raiva. Ok. Não tem como controlar o que nós sentimos. Nós já falamos sobre isso lá no início das nossas falas. Lá no meu canal, mais uma vez, tem um vídeo que se chama Como Controlar as Emoções. Que pode ser útil para quem ainda não tem essa clareza de que a emoção a gente não controla. Ela simplesmente chega.
O que a gente controla é o comportamento que vem em seguida, certo? Então, nós temos um movimento de frustração que mobiliza uma emoção, às vezes mais de uma. E por que é que é difícil para nós lidarmos com a frustração? É difícil para nós lidarmos com as frustrações ou com a frustração, mais uma vez, não que isso seja uma receita. Mas por que é que acontece conosco na maioria dos casos? Porque nós somos acostumados desde pequenos a sermos atendidos. Meu canal no YouTube é Bruno Malatrase, certo? Para quem está procurando. Porque é que nós temos uma dificuldade, na maioria dos casos, mais uma vez, não estamos generalizando. Por quê? Porque nós, na maioria dos casos, nos acostumamos a sermos atendidos. Desde pequenos. Então veja. Quando você era um recém-nascido, e salvo algumas exceções, porque cada um pode ter uma história particular em relação a isso, onde isso não se confirma. Mas vamos olhar na maioria dos casos, né? Quando nós éramos recém-nascidos, ou na sua relação com o recém-nascido. Quando o recém-nascido chora, o que é que acontece? Geralmente, na maioria dos casos, quando um recém-nascido chora, ele é atendido. Por que é que o recém-nascido chora? Chora ou porque tem fome, chora ou porque tem frio, ou chora ou porque está sujo. Basicamente são esses movimentos. Fez cocô, fez xixi, está com fome, está com frio, está com algum desconforto. Alguém vai lá e atende. Dá comida, coloca para dormir, limpa, pega no colo, sacode. Né? Não importa. Nós somos atendidos. Isso vai dando um lugar de acolhimento dentro de nós. E vinculando assim. Eu choro, sou atendido. Eu choro, sou atendido. Eu choro, sou atendido. Tá? A questão é que a gente vai crescendo e daí a mãe dá defeito. Dá defeito na mãe, dá defeito no pai, dá defeito nas pessoas que se relacionam com a gente. Porque a gente vai ao supermercado, por exemplo, aí eu quero o iogurte, eu quero o biscoito. E aí a mãe fala, não, hoje não vai comprar porque não pode. Hoje não vai comprar porque não tem dinheiro. Aí a gente começa a entender que a mãe deu defeito. Mas como assim a minha mãe não me atende? E aí a gente começa a experimentar nas nossas vidas as primeiras frustrações. Né? A minha mãe não compra o presente que eu quero, meu amiguinho não quer brincar com o brinquedo que eu quero. E isso, né, vai progredindo e aumentando progressivamente nas nossas vidas. Num processo de desenvolvimento saudável enquanto seres humanos, nós vamos aprendendo a lidar com as expectativas e, consequentemente, com as frustrações. Eu começo a entender que as pessoas elas não existem no mundo para fazerem aquilo que eu quero, né? Ou para atenderem às minhas expectativas. Eu digo que as pessoas têm muito mais o que fazer do que atender às nossas expectativas. Elas têm a própria vida, os próprios movimentos, né? Então, a minha mãe não existe em função das minhas expectativas. O meu pai não existe em função das minhas expectativas. Os nossos filhos não existem em função das nossas expectativas. O nosso trabalho, nada. Por isso que aprender a lidar com as frustrações é um grande desafio nas nossas vidas e um grande processo no nosso movimento de aprendizado. Quando a gente aprende a lidar com as expectativas, nós nos tornamos pessoas resilientes, nós nos tornamos pessoas capazes de desenvolver estratégias para concretizar aquilo que nós queremos.
lidar com a frustração ou experimentar a frustração é riquíssimo para o nosso processo de desenvolvimento. Então, diferente do que muitas pessoas acham, as frustrações não existem para nos irritar. Ela não foi criada para te irritar. Ah, que saco a frustração. Não é para isso que ela foi criada. Mas é para que a gente possa aprender alguma coisa com isso. Quando eu me frustro, o que é que eu aprendo? Qual é o movimento? Agora, veja. Mais uma vez, não que seja uma receita, mas a gente vê isso acontecendo em diversos casos. O que é que acontece com uma criança que ao longo do processo de aprendizado, que ao longo do processo de desenvolvimento é privada ou protegida de todas as frustrações? Eu quero o doce, coitadinho, dá um doce para ele. Eu quero mais esse presente, eu tenho 50, eu quero mais essa boneca. Coitadinho, compra boneca para ela. Eu quero não, tá. Não, mãe, hoje eu não quero que você saia para jantar porque eu não quero ficar aqui sozinho. Você fica aqui. O que é que acontece com uma criança que é privada ou protegida de todas as frustrações? Que não tem essa experiência de lidar com a frustração. Mais uma vez, não que seja uma regra, não que seja uma receita, mas qual é a grande tendência desse movimento? Permanecer criança. Não sabe lidar com o não sabe lidar com a frustração, então cria uma imagem distorcida de que o mundo está ali para atender. Enquanto muitas vezes a mãe está ali, o pai está ali, as figuras que protegem esse movimento, ok. Só que daqui a pouco, esta criança que muitas vezes tem 30 anos, 40 anos, vai para o mundo. E aí ela recebe um não no trabalho. Quem aqui trabalha? Nunca recebeu não no trabalho, né? Pronto. Vai para o trabalho, recebe não. Vai se relacionar com outras pessoas que não são o pai, a mãe, as pessoas da família. Quem aqui se relaciona com alguém? Nunca recebeu não, né? Nunca teve uma frustração no seu relacionamento. Segue como criança. E aí a pancada vem muito forte. E aí não dá conta de lidar com esses movimentos. Então, embora a gente não queira passar por frustrações, ou seja, se a gente pudesse escolher, eu quero do meu jeito ou eu quero do jeito que me frustra? Claro que nós vamos escolher, eu quero do meu jeito. Mas as frustrações, elas acontecem, são inevitáveis. Se eu puder olhar para a frustração como uma oportunidade de aprendizado, a gente pode seguir de uma forma cada vez melhor. Isso, na minha opinião, é aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com a frustração. É dizer, o que essa frustração aqui está me ensinando? Entendi. É para que eu possa ter mais flexibilidade. O que eu estou aprendendo com essa frustração? Pronto. Quando eu aprendo com essa frustração, eu posso seguir em frente. Agora, entenda uma coisa que é muito importante. Aprender a lidar com a frustração não significa não sentir raiva quando a gente se frustra. Diferente, presta atenção. Porque tem gente que acha assim, não, aprender a lidar com a frustração, então eu não vou mais sentir raiva, não vou mais sentir tristeza quando a frustração acontecer. Não é isso que nós estamos dizendo, não é sobre isso. Isso a gente não controla. Então aprender a lidar com a frustração não é que você não vai ficar com raiva, não é que você não vai ficar triste. Você vai ficar com raiva, você vai ficar triste, você pode sentir o que você quiser na hora que você fica frustrado. E aí você respira e diz, ok. Fiquei muito bravo porque isso não aconteceu do jeito que eu queria. O que eu posso fazer com isso? Né? Qual é o movimento que eu posso fazer nesse contexto? Aprendo. Digo, ok. Vou agir de uma maneira diferente. Melhoro o meu comportamento, melhoro a minha postura, melhoro a minha forma de agir. Isso é lidar com a frustração. Isso é aprender a lidar com a frustração.
Então esse é o nosso convite, depois dessa reflexão, que eu espero que de alguma forma tenha sido rica para todos nós, ou proveitosa em alguma instância, compreender que a gente pode agora dimensionar melhor o tamanho das nossas expectativas, alto risco, baixo risco, depende muito de mim, depende pouco de mim, agora eu posso dimensionar melhor. Naquilo que depende de mim, eu me responsabilizo, naquilo que depende de mim eu dou o meu máximo, eu faço o meu melhor. Fiz tudo isso, mas mesmo fazendo o meu melhor, mesmo dimensionando a expectativa, pode ser que venha a frustração, porque a frustração pode acontecer. Chegou, veio. Não preciso controlar o que eu estou sentindo. Fiquei triste, fiquei com medo, fiquei com raiva, fiquei chateado. Ótimo, senti tudo isso. E agora deixa eu olhar. O que eu aprendi com essa frustração aqui? Fazer um ajuste aqui no meu comportamento. Ou não tem nada para eu ajustar aqui, é só uma frustração que podia acontecer. Não ganhei na loteria de novo. Ok, é mais uma frustração, é mais uma frustração. Tem algo que eu possa fazer? Não muito, né? Ou eu paro de jogar, ou continuo jogando e sabendo que a probabilidade de ganhar é pequena. Pronto. Então, às vezes, tem algumas frustrações que a gente tem só que sentir. Não precisa, né, mudar um comportamento ou desenvolver. Tem outras que a gente tem que mudar um comportamento. Certo? Muito bom. Feito isso, no nosso último dia, vocês sabem que eu gosto de uma prática específica, que é uma prática de repetição, né? Uma meditação por repetição. Se você tem o seu Japamala, pega o seu Japamala. Se você não tem o seu Japamala, tem gente que gosta de fazer com um terço. Se você não tem, você pode contar aqui nas pontas dos dedos a cada repetição de frase ou de palavra. Tá tudo certo. Hoje fizeram uma pergunta no ITK Comenta e eu trouxe um pouco dessa reflexão. Acho que é próprio nesse movimento, né? Que a gente tome um pouco de cuidado, especialmente com as práticas por repetição. Um mantra específico, uma frase específica, Ho'oponopono, não importa. Que a gente tome um pouco de cuidado com as práticas de repetição para a gente não se tornar papagaio de pirata. Ou seja, falar isso só da boca para fora e não internalizar. Entende? Porque muitas vezes a gente entra numa repetição de dizer que o melhor aconteça, mas eu tô aqui batendo cabeça, brigando com a vida, dizendo que isso é um absurdo, isso é uma injustiça. Lembra que a repetição que nós fazemos aqui, ela precisa refletir o estado interno. Mas às vezes eu ainda não cheguei nesse lugar. Sim, mas eu estou olhando para isso. Eu quero me transformar nesse movimento, né? Não adianta nada. Eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. E falo, nossa, quero matar essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa que fez muito mal para mim. Não tem muita congruência. Então que a gente possa, mais do que repetir uma frase, como um gravador, né, como um papagaio, mais do que repetir uma frase, a gente possa dizer, isso faz sentido para mim. Essa frase não faz sentido para mim, então faça outra. Então repita outra, porque não tem o menor sentido, né? Estava conversando com uma cliente na semana passada, ela falou que no quarto dela tinha algumas falas, né? Aceito, confio, entrego, agradeço. E ela falou que ela estava pulando o aceito, porque aquilo para ela ainda não era possível naquele momento ou não fazia sentido. Isso é honesto, isso é verdadeiro. Se eu ainda não aceito, se ainda não faz sentido para mim, eu não preciso repetir, simplesmente por repetir. Então, se essa repetição faz sentido para você, repita. Se não faz sentido, né, e não é o meu momento disso ainda, encontre algo que é honesto para você, uma frase, uma palavra, o que você quiser, tá bom? Nós vamos repetir que o melhor aconteça na proposta aqui. E se fizer sentido para você, se for honesto, repita. Se não for, encontre aquilo que é honesto para você nesse movimento. Se quiser fazer em voz alta, como eu vou fazer aqui, faça em voz alta. Se não, faça mentalmente, como você preferir. Inspire pelo nariz, solte pelo nariz.
Se for confortável, fecha os olhos, se não, mantenha os olhos abertos e desça o olhar 45 graus em direção ao chão. Que o melhor aconteça. 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 Que o melhor aconteça.
Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Respire profundamente. E observe como as frases que você repetiu reverberam aí dentro de você. E perceba se elas são honestas, se elas estão conectadas com uma postura interna coerente. Inspire profundamente. No seu ritmo e no seu tempo, mexa os pés, as pernas, as mãos, os braços, os ombros, mexa o pescoço. E no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Coisa boa, como fica agora? Como sempre, uma alegria. Uma grande alegria, uma grande oportunidade nos encontrarmos aqui. Para mim foi uma semana muito rica, uma sequência muito rica. Espero que de alguma forma tenha sido também para vocês. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Logo nos vemos. Beijos.